Esse vídeo aqui é para você, pastor, líder de igreja, pastora, diácono, bispo, você que dirige uma igreja e que tem adaptado a igreja em métodos de mundanismo para atrair as almas. Você que tem criado dança, você tem criado no meio da igreja coreografia, peças, teatro, você que tem feito muitas coisas dizendo que é para atrair as almas, para atrair os jovens. Olha só, eu quero ler uma palavra de Deus que está na Bíblia. Está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 32, que diz assim: "E quando eu for levantado, atrairei todo mundo a mim." Ele disse isso para dar a entender como ia morrer. Então, a única atração verdadeira que liberta uma vida e mantém uma vida na igreja é o Jesus Cristo ressuscitado. É o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Tirando disso, é arte da carne ou diabólica. Se você quer entender o que Deus realmente quer falar sobre isso, se você concorda ou não concorda, assista esse vídeo e veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. O mundanismo no altar da igreja. Vamos ver o que fala o Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 32, que diz assim: "E quando eu for levantado, atrairei todo mundo a mim." O 33 diz: "Ele disse isso para dar a entender como ia morrer." Infelizmente, a gente tem visto que o mundanismo tem sido adaptado à igreja com o argumento de alguns que é para atrair as pessoas para a igreja. Mas, infelizmente, essa é uma visão deturpada do evangelho fragmentado, do evangelho frouxo, o evangelho fraco. Porque somente Jesus na cruz ou o Jesus ressuscitado, morto e ressuscitado, que é a única atração. E que a gente vai ver agora é um estudo bastante profundo sobre o mundanismo invadindo o altar. Um grande estudo bíblico que a gente vai trazer agora com o tema central. Olha só, uma análise crítica das práticas mundanas que tem substituído a genuína adoração e missão da Igreja de Cristo, com base nos princípios das Escrituras Sagradas. As versões que a gente vamos utilizar é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a NBV, que é a nova Bíblia Viva, a VFL, que é a versão fácil de ler, e a NVT, nova versão transformadora, Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que são paráfrase muito top, e também a Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase de Eugene H. Peterson. Entrando na introdução, olha só, a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo, como está em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 e até o 14. Uma comunidade distinta, santificada e separada para Deus. No entanto, uma tendência perigosa tem ganhado força: a importação dos valores, métodos e espetáculos do mundo para dentro dos templos, sob a justificativa de evangelizar ou ser relevante ou atrativo para as almas. Este estudo visa confrontar essas práticas à luz da palavra de Deus, que, diga-se de passagem, muitas igrejas estão adaptadas a esse estilo. Ao invés de pregarem o Cristo morto e ressuscitado, a cruz de Cristo, estão pregando teatro, estão pregando peças, estão pregando política, futebol em cima dos púlpitos. Isso a gente vai ver mais para frente. Olha só, este estudo visa confrontar essas práticas à luz da palavra de Deus, chamando o povo cristão de volta à simplicidade, pureza e poder do Evangelho. No capítulo 1, a gente vai ver isso em 7 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai ver o culto ao espetáculo, teatro, shows e coreografias que tem sido utilizado nas igrejas modernas para atrair. Texto base, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, na Bíblia NTLH diz assim: "Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, ou seja, de líderes, de pastores, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas." A análise que eu trago sobre essa questão é a seguinte: a substituição da pregação expositiva e da adoração reverente por espetáculos que priorizam o entretenimento
é um sintoma claro do mundanismo dentro da igreja. O foco desloca-se de Deus para o homem, da mensagem da cruz para a performance artística. O show evangélico, com suas coreografias elaboradas e produções teatrais que mais se assemelham às peças de Broadway, alimenta a carne, não o espírito. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 16 na Bíblia NBV diz assim: pois nada que o mundo oferece vem do Pai. As paixões da nossa natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens materiais, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. A ostentação dos bens materiais pode ser aplicada à ostentação de talento, produção ou glamour no culto. É a cobiça dos olhos sendo estimulada dentro do santuário. Olha só, a Bíblia, a mensagem no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15 e 17 diz: não amem o mundo, nem amem as coisas do mundo. A obsessão do mundo pelo prazer, por ter tudo o que deseja, por ter tudo o que existe, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e todos os seus desejos, suas paixões e sua arrogância estão a caminho de desaparecer. Mas quem faz a vontade de Deus integra-se à vida de Deus e permanece para sempre. O culto, olha só, o culto espetáculo é muitas vezes uma concessão a obsessão do mundo pelo prazer. Olha só, o culto espetáculo, que é o que a gente mais tem visto em festas, em congressos, em peças teatrais, em coreografias, é muitas vezes uma concessão à obsessão do mundo pelo prazer. A conclusão é a seguinte: o culto que agrada a Deus é aquele em espírito e em verdade. Tirando disso, é procedência carnal ou maligna. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Centrado em Cristo, não no entretenimento, como infelizmente está sendo nos dias atuais em muitas igrejas. No capítulo 2, trago o tema: o exibicionismo evangélico e a vanglória. O texto base é Gálatas, capítulo 5, verso 25 ao 26, na Bíblia VFL. Diz assim: já que vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns a outros e tendo inveja uns dos outros. Infelizmente, muitos crentes nos congressos, em festa, só estão ali para se exibir, só estão ali para porfiar. Quem se veste melhor, quem tem a roupagem melhor, quem faz a melhor apresentação. Infelizmente, verdadeira adoração em espírito já não existe. Começa a confusão muitas das vezes com a escolha da roupa, da farda, do que vai ser usado, e infelizmente tudo isso não passa de exibição. A análise que eu trago é o seguinte: danças, coreografias e performances que destacam mais o indivíduo ou grupo do que a mensagem do Evangelho podem facilmente se tornar um canal para a vanglória, e isso de fato tem se tornado. O exibicionismo evangélico é a antítese da humildade ensinada por Jesus Cristo. O púlpito vira palco para o estrelismo e a glória a Deus soa vazia quando a atenção é canalizada para a habilidade do performance. Filipenses capítulo 2, versículo 3 na Bíblia NVT diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cartas para hoje de J.B. Phillips, em Filipenses capítulo 2, verso 13 e 4 diz assim: não deixem que haja qualquer rivalidade ou vaidade entre vocês, mas vivam humildemente, considerando os outros como melhores do que vocês. Ninguém deve estar preocupado apenas com os seus próprios interesses, mas com os interesses dos outros. Infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer de fato. O exibicionismo é a expressão máxima da vaidade e do interesse próprio, contradizendo frontalmente este princípio. A conclusão que eu trago é a seguinte: a verdadeira adoração minimiza o adorador e maximiza o Deus adorado. O capítulo 3 traz o tema: a profanação do púlpito, política,
partidária e até assuntos de times de futebol, de clube, tem sido instrumento de profanação do altar. Pastores que não pregam a verdade, pastores covardes e omissos, preferem falar de política e de futebol ao invés de falar da verdadeira doutrina. O texto base é Tiago capítulo 3, verso 17. Na Bíblia NBV diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, e também pacífica, bondosa, disposta a ceder, cheia de misericórdia e de bons frutos, e imparcial e sincera. A análise que eu trago é a seguinte: o púlpito é um lugar santificado, um lugar santo para Deus, destinado à proclamação das insondáveis riquezas de Cristo, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 8. Quando se transforma em palanque para campanhas políticas ou em arquibancada para torcer por time de futebol, ele perde sua pureza e imparcialidade. Tais práticas dividem o rebanho, criam partidarismo e confundem o reino de Deus com reinos terrenos e efêmeros. Olha só, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, na Bíblia NTLH, diz: por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e se separem, não toquem em coisas impuras, ou eu os receberei. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Infelizmente, muitos não serão recebidos. Por quê? Porque do altar dessas igrejas sai a profanação. Do próprio altar, infelizmente, sai aquilo que é corrupção, sai aquilo que é abominável e está sendo como se fosse um fermento na massa, está danificando a massa. A separação aqui não é física, mas espiritual e de identidade. A igreja não deve se amalgamar com as estruturas e paixões do mundo. A Bíblia, a mensagem em Mateus capítulo 22, verso 21 diz assim: Jesus disse: então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O púlpito é o lugar para dar a Deus o que é de Deus. As questões de César, que é a política, esporte e qualquer outra coisa mundana, tem seu lugar no mundo, mas não no espaço sagrado de adoração. A conclusão é a seguinte: o púlpito deve ser guardado da contaminação das paixões mundanas para manter a pureza da mensagem pregada e vivida e testemunhada no altar. O capítulo 4 traz o tema: o negócio da fé. Congressos lucrativos e megatemplos têm sido também instrumento de mundanismo no meio do povo de Deus. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 2, verso 16. Na Bíblia NVT diz assim: e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. A análise que eu trago é a seguinte: a lógica do mercado, que prioriza o lucro, a visibilidade e o crescimento numérico a qualquer custo, tem invalidado a igreja e invadido ela com isso. Congressos caríssimos, com ingressos vendidos a preços proibitivos, e a construção de megas templos luxuosos em pontos estratégicos de grande luxo, muitas vezes com dívidas milionárias, seguem a mesma motivação: o comércio. Isto é uma repetição moderna da venda de animais no templo, que Jesus condenou veementemente em seus dias, e nos dias de hoje, em espírito e através da verdade, continua condenando. Mas infelizmente, pastores carnais, pastores lobos, cobiçosos por dinheiro, por lucro, têm se utilizado do povo de Deus para lucrar em cima disso. 1 Timóteo capítulo 6, versos 5 e 10, na Bíblia VFL diz assim: as discussões intermináveis de pessoas com mente corrompida, privada da verdade, que pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, mas com o contentamento, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a piedade, o ser evangélico, que isso é a piedade, o ser uma pessoa devotada a Deus, uma pessoa que tem a misericórdia, tem a piedade de Cristo em si e vive isso, vira uma fonte de lucro, estamos diante de um desvio grave da verdade.
Cartas para hoje, de J.B. Phillips, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz assim: o amor ao dinheiro é de fato uma das principais causas de todo tipo de mal. Alguns, no seu desejo de ficarem ricos, desviaram-se da fé e se prenderam a muitas dores, porque estão caindo no inferno e estão recebendo a devida punição por usarem o nome e a palavra de Deus para fins lucrativos. A conclusão é a seguinte: a obra de Deus deve ser sustentada pela fé e pelas ofertas voluntárias, não por esquemas comerciais que exploram a fé dos fiéis. E muitos estão usando desses meios, desse método de esquema, só para tirar o dinheiro do povo. Eu não estou dizendo que não se dá dízimo e não se dá oferta, que não contribui. Eu estou falando que, infelizmente, alguns desses pastores, principalmente os que são lobos devoradores, pegam tudo isso com segundas intenções ou terceiras intenções, ao invés de aplicarem verdadeiramente no reino de Deus. Eles têm terceiras intenções. O capítulo 5 traz o seguinte tema: as indulgências modernas, venda de profecias, curas, bênçãos e até amuletos. Isso tem acontecido muito nas igrejas neopentecostais. O texto base é Atos capítulo 8, verso 18 e 20. Na Bíblia NTLH diz: quando Simão viu que o Espírito era dado, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, ofereceu dinheiro a eles, dizendo: dei também a mim esse poder, para que o Espírito Santo seja dado a qualquer pessoa sobre a qual eu puser as mãos. Mas Pedro respondeu: que você e seu dinheiro sejam condenados e vão para o inferno. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Infelizmente, se esse Simão oferecesse nos dias de hoje, saísse de igreja em igreja desses charlatões, desses falsos pastores, oferecendo, na hora eles iam vender, ainda iam passar uma certidão de propriedade para a pessoa, iam vender o Espírito Santo com tudo dom. A análise que eu trago é a seguinte: a venda de unções, orações especiais, barris de óleo, rosas ungidas, lenços abençoados, ou a promessa de cura e revelação mediante contribuição financeira, é a versão moderna da simonia, a compra e venda de bens espirituais. É uma exploração cruel da esperança e do desespero das pessoas, transformando a graça de Deus em mercadoria. Isso não é diferente da venda de indulgências na Idade Média, como aconteceu, que foi um dos estopins da reforma protestante. E se o crente e a igreja, e se alguém se calar, se o povo se calar, vai continuar a mesma coisa. Mas Deus sempre levanta alguém para pregar a verdade, para trazer reforma, para trazer conserto. Só não se conserta quem não quer. Mateus capítulo 10, verso 8 diz assim na Bíblia a mensagem: não acumulem equipamentos de viagem. Não fiquem preocupados se tem roupa de baixo o suficiente ou dinheiro no bolso. O trabalhador vale seu salário, é claro, mas não se deixem desviar do trabalho pelo lado material. Jesus enviou seus discípulos para dar de graça o que de graça receberam. A comercialização dos dons espirituais é uma traição a este princípio. E a conclusão que eu trago é a seguinte: a graça de Deus é um dom gratuito, não uma mercadoria à venda, como muitos têm colocado na prateleira. O capítulo 6 traz o tema: a farsa dos contratos, celebridades gospel e a exploração da fé. O texto base é 2 Coríntios 2, verso 17. A Bíblia NBV diz assim: pois nós não somos como os tantos outros que negociam a palavra de Deus visando lucro. Ao contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Quer dizer que aqueles que negociam o talento, negociam o dom, a Bíblia está provando aqui em 2 Coríntios 2, verso 17, que eles não estão na presença de Deus. Por quê? Porque eles negociam a palavra de Deus visando lucro. Eles não estão na presença de Deus. O texto diz: ao contrário, em Cristo, olha só, em Cristo, aqueles que não vendem estão em Cristo, aqueles que não negociam estão em Cristo. Falamos diante de Deus com sinceridade, como homem enviado por Deus. Eles estão em Cristo, eles estão com Deus e foram enviados por Deus porque são sinceros. O resto está com o demônio no couro, está com Satanás no couro, está sendo usado pelo diabo e ainda não se deu conta que está caminhando
para o abismo. A análise que eu trago é a seguinte: a prática de contratar cantores famosos e pregadores renomados por cachês altíssimos, onde o critério principal muitas vezes não é a integridade doutrinária ou a vida espiritual, mas o retorno financeiro, que é a atração de multidões que contribuirão, é outra face do mundanismo dentro da igreja. Você pode até não concordar comigo, talvez não concorde porque não lê a Bíblia. A igreja local, seus dons e ministérios são menosprezados em favor de um astro gospel. Talvez você pode até ler a Bíblia e não concorda porque é negligente. A fé vira espetáculo e o pregador vira um ator contratado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 e 6 na Bíblia NVT diz: pelo contrário, falamos como homens aprovados por Deus, aos quais ele confiou a pregação do Evangelho. Não buscamos agradar as pessoas, mas a Deus, que examina nosso coração. Nunca usamos de bajulação, como vocês sabem, nem agimos com segundas intenções, nem buscamos glórias dos homens. Infelizmente, se a gente for colocar isto aqui na balança da justiça, infelizmente, muitos cantores gospel, muitos pastores de mega igreja, de megas eventos, muitos pregadores não passam no crivo. O pregador contratado por cachê está por natureza em uma posição delicada, onde a tentação de agradar o contratante e não a Deus é grande. A conclusão é a seguinte: o ministério é um chamado, não uma carreira. A pregação é um serviço, não um show de busnaines. Olha só, o capítulo 7 fala a prioridade perdida, salvação de almas versus acúmulos de riqueza. Para a gente encerrar no capítulo 7, a prioridade perdida, salvação de almas versus acúmulo de riqueza. Se todos esses eventos, se todas essas coisas, esse mundanismo, essas invencionices, tudo isso fosse criado e libertasse, transformasse, santificasse, conservasse uma alma transformada, pura, santa, separada, consagrada a Deus, mas infelizmente dá lugar para o pecado, dá lugar para o liberalismo, dá lugar para permitir com que o pecado escravize, dá lugar para o diabo, dá lugar para o inferno, dá lugar para Satanás. A alma muitas das vezes permanece na igreja, mas permanece perdida, cheia de pecado, podre por dentro, sepulcro caiado, se mantendo de religiosidade fingida, de fé fingida, porque eu acredito numa religião, mas a religião pura, sincera diante de Deus, que é aquela que se mantém isenta do mundo, como fala Tiago, isenta do mundo, viu? E separada para Deus, que visita, que ajuda o órfão, a viúva em suas necessidades. O resto é balela. Olha só, capítulo 7, a prioridade perdida, salvação de almas versus acúmulo de riqueza. O texto base é Tiago capítulo 1, verso 27. Na Bíblia VFL diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo. A análise é a seguinte: este é o cerne da questão. Todas as práticas mundanas listadas agora há pouco desviam recursos, tempo e energia do que realmente importa: a salvação das almas perdidas e o cuidado com o necessitado, enquanto milhões são gastos em som, luz, lazer, cachê e templos suntuosos. Os pobres, órfãos, viúvas e os desamparados da igreja são negligenciados, principalmente dentro da igreja. Se dentro da igreja é negligenciado, imagina os de fora. A igreja, que deveria ser um hospital para os feridos, torna-se um clube para os abastados. Infelizmente, essa é a realidade. Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 45, na Bíblia NTLH diz: pois tive fome, e vocês não me deram comida. Tive sede, e não me deram água. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. O julgamento final não será sobre o tamanho do templo ou o sucesso do show, mas sobre o amor prático demonstrado aos mais
pequeno. Quando vier o julgamento, ele não vai requerer de ti o tamanho da igreja luxuosa que tu criou. Não. Ele não vai requerer de ti o acúmulo de dinheiro que você guardou. Não. Ele vai querer uma coisa de ti: tu amar-te em prática ou não, ou forte um fingido na fé. A conclusão final e apelo que eu trago é a seguinte: a igreja está em um momento decisivo. O mundanismo oferece o caminho largo e aparentemente bem sucedido, mas que termina em esterilidade espiritual e no julgamento de Deus, que é o inferno. O caminho da cruz é estreito, humilde muitas vezes, pouco glamuroso, mas é o único que conduz à vida e à salvação eterna. Apocalipse capítulo de número 3, verso 15 e 17 na Bíblia, a mensagem diz assim: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ao outro, mas por ser morno, nem frio nem quente, estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz: estou bem, tenho tudo o que preciso, não preciso de uma coisa sequer, sem saber que é um miserável, pobre, cego e nu. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que este estudo nos leve a um exame de consciência, ao arrependimento e ao retorno à essência do Evangelho. Cristo crucificado, a simplicidade da devoção e o amor sacrificial pelo próximo. Que sejamos, olha só, que a gente seja prudente e que saiamos do meio deles e nos separamos para que Deus possa nos receber. A oração final para agradecer por este conteúdo, pela tua vida. Senhor, purifica a tua igreja, tire de nós todo o mundanismo, toda a vaidade e toda a ganância. Restaura em nós o primeiro amor, a paixão pelas almas perdidas e a compaixão pelos necessitados. Que a tua glória e não a nossa seja o centro de tudo, em nome de Jesus, e volte ao primeiro amor. Assuma uma verdadeira posição de crente na fé em Cristo Jesus. Compartilha, comenta, deixa o teu like, segue a gente, se inscreve. Que Deus venha fazer de você uma bênção em nome de Jesus. Até a próxima.